teologia inclusiva, a gente precisa observar que no mundo existem os argumentos na academia, na universidade, nos colégios, existem alguns argumentos que partem de pressupostos totalmente diferentes da gente, como, por exemplo, de crer na Bíblia. Já começam com a ideia de que a Bíblia é um livro preconceituoso. Então, como é que a gente reage frente a esses argumentos? Existem alguns argumentos que vão se repetir. E o primeiro argumento, o mais comum, é de que o pecado ela é uma invenção da religião para dominar. A religião criou o pecado para poder colocar as pessoas no cabresto, e então você pode inventar o que é pecado convenientemente com o seu grupo religioso. Como é que você responde isso na academia? De uma forma bem lógica, é uma mentira dizer que a invenção do pecado, que a ideia do pecado é uma invenção da religião. Porque se a gente for para a filosofia, por exemplo, a filosofia contempla o vício e a virtude. Então existe um vício, existe um comportamento inadequado. Se você for, por exemplo, para o crime também entende o que é pecado. Qual é o pecado mortal para quem é do crime? CX9, né? Aqui na linguagem do Ceará, né? O cabelo, né? Dedo duro. Então, já dizia lá o carioca Bezerra da Silva, né? Contra o dedo duro, né? Então existe a compreensão de que há um comportamento errado. Independente da civilização, da ordem social, sempre vão imaginar que existe o pecado, mesmo que chamem de outra coisa. No caso, a gente pode chamar de contravenção, pode chamar de algo fora da lei, pode chamar de infração, pode chamar de muita coisa. Ou seja, o pecado existe. Então, quando alguém diz que a religião inventou o pecado para dominar, é uma mentira. Porque todos os povos compreendem que existe comportamento adequado e comportamento inadequado. E, na verdade, do ponto de vista cristão, o que é que nós observamos no mundo? Para o mundo existem pecados que o mundo aplaude, existem pecados que o mundo abomina. Existem pecados que para o mundo é muito bonito, contam-se com orgulho. Existem já pecados que, como por exemplo, hoje em dia, a pedofilia é totalmente detestável. É um pecado totalmente detestável. Por enquanto. Na verdade, o pessoal mesmo que defende a ideologia de gênero, eles são a favor, né? Toda liberdade sexual. Mas então, existe a compreensão do pecado. A diferença é que alguns grupos vão preferir uns pecados e não vão querer outros. Esse é o caso. Um segundo argumento muito comum, esse é o argumento mais repetido, é que a Bíblia é um livro preconceituoso, fruto de uma sociedade patriarcal, homofóbica, machista, misógina, violenta, A Bíblia, inclusive, dizem que a Bíblia é um livro pesado, que as crianças, faz mal às crianças lerem. Os mesmos que querem passar cada filme para as crianças assistirem, né? Mas então dizem que a Bíblia é um livro preconceituoso, que é uma ordem social de uma maioria que oprime uma minoria. Mentira também. Porque, por exemplo, existem mais repreensões ao heterossexual do que ao homossexual na Bíblia. Inclusive, se existe um pecado digno de glamour no mundo, é o homem que toda semana pega uma diferente. Isso é aplaudido. Se a Bíblia fosse um livro que busca aplausos da maioria, iria aplaudir esse comportamento, mas a Bíblia recrimina. Então, é um livro justo. Então você não vai ver a Bíblia achando bonito certas coisas que o mundo acha bonito. Não podemos então concluir que a Bíblia é um livro preconceituoso de uma moral de uma sociedade opressora patriarcal. Isso é balela, isso é falácia. Um outro argumento que é muito comum, esse também comum, é o argumento do amor. Do amor. Mas Deus é amor. O amor venceu. O amor venceu. O amor venceu. O argumento do amor. Esses que usam o argumento do amor, falaram aí o nome aí do Henrique Cristo, né? Daqui a pouco eu vou contar um testemunho, viu? Meu Deus! Como me resgatou. Foi lá. Meu Deus! É forte.
Meu Deus! Jesus libertou. Você só dizer, o tempo a 12 horas é curto e é muito importante. É a cor. É o quê? É a cor que é o vermelho. Só o vermelho é o sangue de Cristo. Opa! Vermelho é morte. Você que tá dormindo só. Vermelho é morte. Entendi. Tá no clima de 170. Então, perceba que aí o argumento agora vai para a Bíblia. Deus é amor. Se Deus é amor, qual é o pecado das pessoas se amarem? Qual é o pecado? Isso, inclusive, o Henrique Cristo, né? O famoso Henrique Cristo lá, né? O barbudo. Ele tem aquele negócio de dizer que tudo, se você amar, né? O amor não existe pecado. É mesmo? Então, contra o amor não há lei. Aí esse versículo isolado que é muito usado. Então, se você ama, já é válido em si a prática. O problema é que Jesus fala algo muito interessante. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se pelo amor tudo vale, então amar as trevas seria algo aplaudido também. Mas os homens são capazes de amar o que é mal. Então, as pessoas não fazem ideia do que é o amor porque é um amor pós-moderno, como diria o Rodrigo Silva. O amor pós-moderno é aquele que o pai paga a fiança do filho que matou pessoas atropeladas. Ele não pune o filho, ele não tenta construir um ser humano maior parte daquilo, mas ele passa a mão. Então o que acontece? Biblicamente nós não podemos entender que o fato de eu achar que eu amo, eu sei o que é amor. E por achar que ama, a pessoa pode fazer qualquer coisa. E aí uma vez me perguntaram. Uma vez. Meu Deus! Meu Deus. O mistério. É supervisor. Uma vez me perguntaram, mas por que Deus não libera logo, né? Para todas as pessoas se amarem. Por que Deus não libera logo? Aí eu respondo de volta. E qual seria o próximo passo? Qual seria o limite? Se for liberar tudo, aí você vai ter necrofilia, por exemplo. Sim. Você vai ter zoofilia, por exemplo. Você vai ter a urofilia, não vou dizer o que é. Coprofilia, também não vou dizer o que é. Tem muitas coisas. O pessoal já entendeu. O ser humano vai longe. Vai longe. Qual é o limite? Né? Então, Deus põe um padrão perfeito para que as pessoas possam se passar pela Bíblia. E o outro argumento é justamente o argumento. Eu nasci assim. Nasci assim, né? O pastor Pedro citou aqui a questão da genética. Tem um livro muito bom, quem quiser adquirir esse livro também, não estou ganhando patrocínio, né? É um livro, é uma pergunta, nascido gay, é da Central Gospel. Nascido gay, que é uma tradução de um geneticista americano que mostra geneticamente que não existe comprovação nenhuma à luz da genética que uma pessoa nasce com algum impulso sexual. Ou seja, o impulso sexual vai ser desenvolvido através de influências. Se você for caminhar para o Freud, tem a questão do inconsciente, for para o Durkheim, tem a questão do meio social. Então, assim, tem muitas coisas que vão fazer com que a pessoa possa desenvolver certa pulsão sexual. Como a gente que está na igreja, que lida muito com pessoas que se convertem, que vêm de várias práticas, nós sabemos que grande parte vai contar a mesma coisa. Foi abusado quando era criança. Mas eles não querem falar isso hoje na mídia, né? Isso é proibido. É proibido. Mas o fato é que não existe também nenhum argumento que comprove que a pessoa nasce assim. E outra, se é que a pessoa nascesse assim, como disse o pastor Pedro, é fruto do pecado, de natureza humana caída. A prova é que hoje não se pode mais estudar isso na biologia nem na sexologia, mas houve um tempo que era conhecido como pederastia, que era o quê? Um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva, ou a curva fora da reta. Ou seja, não era algo normal. Por isso que se estuda na sexologia as parafilias, mas devido aos grupos de ideologia foi omitido. Não se pode mais tocar nesse assunto. Mas existem as parafilias, algumas das que eu citei aqui, zoofilia e tal, que são fetiches.
Porque, na verdade, o que é o pecado sexual? Ele é uma fantasia sexual. O que é um travesti, um transexual? É alguém que pensa que é uma mulher. É uma fantasia, é uma fantasia. Então ele vive um fetiche. Ele não está vivendo de verdade a coisa assim. Então, entendemos que como a gente guarda a igreja à frente dessas coisas, com a apologética, que é a defesa da fé, à luz de argumentos lógicos, à luz de argumentos bíblicos, e precisamos, como diz o pastor Pedro, enfatizar e educarmos as pessoas na escola bíblica, nos jovens, porque os mais bombardeados são jovens no colégio universitário, são os mais bombardeados. E hoje, cada vez mais. Pior do que isso, não sou bombardeado ideologicamente, mas você for ver a indústria hoje de Hollywood, é difícil você ver uma série que não tenha impulsão ao lesbianismo. É raro você achar hoje algo que não tenha introduzido. Muito bem. Também, né? Vamos falar agora sobre o ponto que abrange todas essas loucuras, que é o liberalismo teológico. O pastor Pedro vai falar e eu retorno para o liberalismo para contar um testemunho. Tá bom?